RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, seja muito bem-vindo no ar no programa Acontece ao vivo aqui pela RDC TV. Agora 20 horas 18 minutos desta noite de terça-feira. Tem jogo do Grêmio logo em seguida, mas por enquanto no ar aqui pela RDC TV, o programa acontece no canal 24 da NET e também pelo 524 em HD e, é claro, pelo site da RDC TV e também pelo Facebook. Se você não conseguir ver o programa agora ou ver o programa até o final, não tem problema, entra lá no Facebook da RDC TV ou então no meu Facebook, que o programa fica lá na íntegra. E o papo de hoje é saúde. O meu convidado é cirurgião e faz parte da Clínica Sorrentino, já dei uma pista aqui agora, aqui da capital. A equipe da Clínica Sorrentino está sob responsabilidade do Dr. Miguel Sorrentino Júnior e o meu convidado é cirurgião plástico, conhecido internacionalmente, solicitado nos mais importantes congressos da área, Dr. Guilherme Sorrentino. Boa noite, Cláudio. Muito prazer. Muito obrigado. Bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que te agradeço. Eu estava olhando aqui no currículo, doutor Guilherme, vou começar pelo início aqui. Eu vi que antes agora está na clínica do teu pai, né? Certo. Mas antes passou por vários hospitais ali, principalmente atendimentos de emergência. Sim. Diz a lenda, eu já fui atendido, que, por exemplo, o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, se para um médico ter uma formação completa, tem que passar por essas emergências. Com certeza. Como é que é isso? O Hospital de... Boa noite, telespectadores. O Hospital de Pronto-Socorro, assim como o Cristo Redentor, em Porto Alegre, são hospitais de trauma. Uhum. Trauma não é traumatologia. Traumatologia lida com os ossos. Isso, que né? remete ao osso quebrado. Não só isso. Não, desculpa. No Hospital de Pronto-Socorro, assim como no Cristo, tem traumatologia, tem neurocirurgia, tem a parte de cirurgia, que é aonde eu passei, Sim. e tem a parte clínica, né? Ah, perfeito. O que eu fiz foi a cirurgia do trauma, né? Que é a cirurgia de pacientes acidentados, né? Seja acidente de carro, tiro, facada. Então, são acidentes e eu, então, fiz residência de cirurgia geral e depois eu acabei fazendo um ano de trauma para dar uma formação um pouco mais completa. Quer dizer, a gente falou, o doutor falou tiro, facada, quer dizer, e coisas urgentes. O sujeito acabou de sofrer um acidente. Isso é uma coisa, Cláudio, que eu sempre explico para meus amigos, para familiares, e eles acabam sempre caindo nessa pegadinha. Por quê? Normalmente, as pessoas, elas, quando se machucam, elas já imaginam que querem ir num hospital de ponta, num Moinhos de Vento, num Mãe de Deus. Exatamente. Mas acidentes é pronto-socorro ou Cristo Redentor. Então, já aconteceu de amigos meus, Guilherme, eu tô com meu pai aqui que tomou um tiro, eu tô no Moinhos. Não é o melhor. Claro. O certo acidente é pronto-socorro ou Cristo Redentor, porque às vezes acaba perdendo tempo em hospitais que não são para emergência. Por causa que tem um plano de saúde, que não sei o que. E não são hospitais de trauma, né? Especializado de em acidentes, de traumas. Exatamente. Dos mais diversos, né? Dos mais diversos. Todos os tipos de acidentes. Eu me lembro uma vez que eu entrevistei, eu fiz um plantão dia 1º de janeiro, e a gente foi às 7 horas da manhã, e eu conversei com um cirurgião plástico, e a especialista, até me queixei que eu estava trabalhando e tal, e ele disse, não, mas eu gosto muito da minha profissão e eu estou aqui, me chamaram aqui porque eu sou especialista em reconstituição do dedinho aqui. Perfeito. De fogos de artifício. Pois é, então, é a outra especialidade que atua em hospitais de trauma, que é a cirurgia plástica, lida principalmente com queimados, né? Acidentes de face, traumatismos de face. São mais complexos, né? E de mão, né? Sim. A mão é muito complexa, tem que ter uma especialização focada em mão para poder trabalhar com acidentados de mão. Eu vi. E aqui está na emergência pela 1000, né? Eu trabalhei em alguns outros setores, assim, não só em cirurgia. Quando a gente se forma como médico, é bom a gente ter uma visão mais ampla, né? Então, eu já fiz plantões como clínico também. São 6 anos a formação básica. São 6 anos de medicina. Né? Depois, tu subdivide em especialidades. Perfeito. E depois tem ainda subespecialidades, né? Então, assim, no caso, para a cirurgia plástica, tu tem, depois da medicina, fazer uma cirurgia geral, que são 2 anos, e depois 3 anos de cirurgia plástica. O trauma entrou nesse meio tempo na minha vida. Foi uma questão de gosto mesmo. Eu quis fazer uma formação também pegando acidentados. No Nova Iguaçu? No Nova Iguaçu eu trabalhei como cirurgião do trauma. Do trauma. Trabalhei. Mas a minha formação foi aqui no Cristo Redentor.
Da questão do trauma. Cirurgia do trauma. Que daí tem a cirurgia... O cirurgião do trauma, ele é quem trata a parte torácica e abdominal de quem se acidenta. Sim. Vai ter também o neurocirurgião, que vai tratar do acidente na cabeça, vai ter o ortopedista, que trata ossos quebrados, e vai ter o plástico, que trata a mão e acidentes de face e queimaduras. E queimaduras. Aqui também tem no currículo cirurgia reparadora do Hospital São Lucas. Cirurgia reparadora. Reparadora, na verdade, eu só acompanhei. Eu nunca não fiz formação em cirurgia especificamente reparadora, até aproveitando, estamos no mês de outubro, né? A cirurgia reparadora de câncer de mama é uma cirurgia muito importante, né? Então, existem especialistas só em câncer e em outros tipos de cirurgia reparadoras. No caso, o meu foco é em cirurgia plástica e estética. Mas eu já passei por outros serviços também para acompanhar. Para acompanhar, para ter essa visão mais certeza. Ampla. Então, e a gente vai chegar daí, claro, que numa cirurgia plástica, ao contrário do que a gente comentou até agora, se tem um tempo para se fazer um diagnóstico e tal. E aí, qual é o trabalho na clínica lá, doutora? Então, exatamente, Cláudio, que tipos de cirurgia que se faz lá na clínica? Então, assim, são vários. Na verdade, o cirurgião plástico, ele também acaba focando em algumas áreas, né? Hoje em dia, a medicina, ela está cada vez mais especializada. Então, tu vai especializando e tu chega tu diminui o teu nicho de atuação, né? Então, na nossa clínica, a gente faz cirurgia plástica estética, né? Então, envolve qualquer procedimento estético no corpo, no rosto, mas a gente não faz essa parte reparadora, né? Que daí tem centros especializados que só fazem reparadora. Por exemplo, a PUC é um lugar, né, que tem um serviço de cirurgia reparadora, de câncer de mama e outras cirurgias. Mas na minha clínica eu trabalho com cirurgia plástica e estética. Pois é, esses dias a gente trouxe aqui uma convidada que ela teve uma diminuição drástica no peso, né? E aí teve que fazer uma cirurgia de reparação no abdômen. Daí, porque como reduziu, teve um excesso de pele. Certo. Existe isso também? Hoje em dia está cada vez mais comum, né? Com o advento da cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago. Tem muitos pacientes que acabam vindo depois para o cirurgião plástico para corrigir o excesso de pele, né? E depois que a gente passa por um processo de perda ponderal, de emagrecimento severo, o nosso corpo que tinha a pele que tinha esticado, ela acaba não voltando, né? Ela tem uma elasticidade que ela acaba perdendo e não consegue depois ter uma retração, então acaba sobrando e tendo uma flacidez de pele. Isso acontece no braço, na mama, no abdômen, no rosto, então em todo o corpo, na verdade. Então pode acontecer em qualquer... Então esse paciente que vem da cirurgia bariátrica, ele se torna praticamente um paciente assim, que vai crônico de cirurgia plástica. Ele vai passar por vários procedimentos, né, para corrigir o excesso de pele. Então é mais complexo, um pouco mais complexo. Também entra na área da reparadora, Cláudio, né? Esse tipo de reparadora é um tipo de cirurgia que eu faço, né? Tu não precisa ser especialista nesse tipo de cirurgia. Sim. Eu passei bastante tempo operando só pacientes ex-obesos, tá? Que passaram pela redução do estômago e depois tornaram paciente de cirurgia plástica pela facilidade de pele. Sim. E esse tipo de cirurgia, então, o convênio e o SUS pagam, né? Então, faz parte tem um volume bastante grande e o convênio cobre e o SUS também. É mais do que parece, então, que as pessoas tem bastante, pensam. cada vez mais, porque é aquela coisa, né? A população, durante bastante tempo, né, se alimentando mal e com alimentos ruins, vida sedentária, acabou se tornando obesa, né? Então, cada vez mais, pacientes estão tendo que recorrer a esse método de emagrecimento que é através da cirurgia. E que também se aprimorou também, né? Se aprimorou muito. Bastante, antigamente, logo que surgiu, né? Tinha muita complicação. Isso, as técnicas foram evoluindo, né? Evoluindo para diminuir os efeitos adversos, né? Porque qualquer cirurgia tem risco, né, Cláudio? Você imagina uma cirurgia, então, que mexe no teu intestino, né? Na absorção de alimentos. Então, inicialmente tinha bastante risco, inclusive teve pessoas famosas que acabaram sofrendo com uma cirurgia antiga, mas ela veio evoluindo. Hoje em dia ela está bem evoluída, a técnica praticamente diminuiu bastante os riscos e as complicações. Quero saber mais detalhes, então, mas segura aí um pouquinho, espera um pouquinho que o Acontece vai fazer um intervalinho, mas é um instante só, a gente já está de volta, não sai daí.
Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pela página da RDC TV, pelo Facebook, pelo Instagram também. Se você não conseguiu pegar esse primeiro bloco ali, vai lá no meu Facebook depois que o programa Acontece está lá completo. Hoje o papo é saúde, é cirurgia plástica e eu estou falando com o médico especialista em cirurgia plástica, Dr. Guilherme Sorrentino. No bloco anterior a gente estava falando sobre as cirurgias de emagrecimento, né, doutor? Quem mais faz? Normalmente a gente, cirurgia plástica, vem na hora a imagem das mulheres, né? Recorrendo mais à cirurgia plástica. Sim. Mas os homens também estão agora fazendo mais cirurgias plásticas também, não é, doutor? Sim. Cada vez mais, né, vai quebrando aquele tabu, né, Cláudio? Que os homens, na verdade, antigamente eles tinham um pouco de receio, que os amigos iam falar, como é que ia ser no trabalho, né? Hoje em dia está mudando isso, né? Até pela evolução natural da sociedade, assim, né, em termos de pensamento. E cada vez mais os homens procuram, realmente. Então, existem diferenças entre a cirurgia do homem e da mulher, né? A gente tem que saber direitinho, tanto na questão do biotipo. O homem normalmente sangra mais, né? Tanto na cirurgia de face... Ah, é mesmo? Quanto na cirurgia de abdômen, sangra um pouco mais, né? Tem algumas características que a gente tem que levar em conta, né? Perde mais sangue, então, durante a cirurgia. É porque o tecido do homem, tanto da face quanto do abdômen, é mais vascularizado. Olha só. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter, né? E também características masculinas a gente tem que mantê-las, né? Sim, sim. Então, cirurgia de nariz, algumas cirurgias especificamente a gente tem que fazer um padrão masculino e não fazer aquele padrão, né? Que já é o normal das mulheres, biotipo, normalmente. exatamente. Biotipo feminino. A minha produtora aqui, Fernanda Ponciano, estava me sugerindo ele fazer um botox ali. Teve uma grande polêmica na questão, há um tempo atrás, a questão do botox, né? Como é que é isso, afinal, doutor? Botox é recomendado? Não é? Como é que fica? Porque daí, pelo que eu sei, uma cirurgia menos invasiva, né? Se considera minimamente invasiva. É um procedimento ambulatorial, Cláudio. A gente não pode menosprezar nenhum procedimento, né? Nenhum. Se eu for tirar a mão encravada do paciente, ele vai me perguntar se é um procedimento simples, eu vou dizer que não, né? Assim como o botox, tá? O procedimento em si parece ser simples, então realmente banalizou hoje em dia. Sim. E como ele é utilizado também em outras profissões, né? Acabou que ampliou um pouco, assim, as profissões que fazem. Que podem fazer a aplicação. Mas o Botox, realmente, ele veio para ficar, tá? Ele paralisa a musculatura. Eu ia perguntar exatamente como funciona, né? Perfeito. Para cirurgia plástica, alguns colegas aí da cirurgia plástica de São Paulo, um doutor que é muito amigo também da minha família, o doutor Paulo Keiki Matsudo, foi quem trouxe para a cirurgia plástica com objetivo estético. Sim. Tá? Então fazem aproximadamente aí 15, 20 anos, né, que tem se usado com finalidade estética. Então ele paralisa a musculatura. Então as linhas de expressão da face, principalmente, né, que são formadas pelo excesso de mímica facial, né, as linhas da testa, aqui do lado do olho. Pé de galinha, famoso. São formadas pela contração do muscular. Então, a gente consegue neutralizar, digamos assim, para não ficar também muito artificial, né? A gente equilibra para não ficar exagerado aquela mímica facial, para evitar que se formem as linhas de expressão. Isso é interessante, doutor, falar sobre a questão do exagero, né? A gente vê, inclusive, atrizes, colegas, homens de profissão que realmente, né, sem citar nomes, fica uma coisa assim, principalmente na região da boca, fica um negócio estranho. Isso aí quando o médico, quando o paciente vai lá procurar o médico tem uma avaliação, né, para não cair nesse exagero, que daí fica pior, né, Perfeito. Do que... Eu vou puxar o lado para minha especialidade, tá, Cláudio? Assim, eu não posso falar pelos outros, mas eu falo pela gente, Sim. Tá? A cirurgia plástica, como eu te falei, são 3 anos de formação só em cirurgia plástica. Então, existem inúmeros fatores, né, que influenciam no resultado. E a gente tem que ter uma percepção também de bom senso, né, para não exagerar. O que acontece é que realmente, hoje em dia, procedimentos minimamente invasivos estão sendo feitos por pessoas não especialistas, né, tanto de outras profissões. É importante alertar. Então, na verdade, acaba realmente tendo resultados inferiores. Porque é saúde, né? Isso porque, é saúde, na verdade, apesar do procedimento ser relativamente simples, ele tem riscos, né? E muitas vezes mexer no rosto
Se a gente exagerar, passar um pouquinho da dose, dá pra brincar. Fica muito aparente. Então, tem se visto realmente muitas complicações e muitos resultados artificiais, assim, na minha opinião. Sim, tá? mas é verdade, na minha também. Eu e gosto, na opinião de muita gente também. Eu costumo, Temos que assim, falar. dizer que em cirurgia, às vezes, menos é mais, né? A gente Sim. não pode... É preferível tu fazer um pouco menos, né? De preenchimento ou de botox. E, se for o caso, depois tu faz um pouquinho mais para completar, do que tu fazer tudo de uma vez só sim. e depois tu não ter como voltar atrás. Sim, então isso passa por toda uma avaliação. Perfeito. Então, por isso que a gente tem que ter uma formação assim adequada para poder saber avaliar e saber indicar, principalmente, o tratamento. É a mesma coisa que a questão das próteses de silicone nos seios também. Com certeza. Né? Muito exagerado, fica muito artificial. Com certeza. Aí é papo de homem mesmo, sabe? Não adianta. Eu concordo. Uma coisa, as mulheres, as meninas e tal, querendo ter um pouco mais de seio e tal, mas também não pode cair num outro exagero. E aí eu acho que o cirurgião também orienta, porque existem vários tipos de próteses, né? Pois é, Cláudio. Isso é uma coisa bem também difícil de trabalhar, porque a cabeça da mulher é bem difícil de entender. É bem difícil de entender. Freud já dizia, a gente vai morrer e não vai entender. É mais fácil entender a morte do que a cabeça das mulheres. É difícil. Então, assim, muitas vezes a gente tem que se adequar, né, à vontade daquela paciente, né, do gosto dela. Mas a gente tem que ter nossa opinião também. E a gente tem que saber que muitas vezes o exagero vai causar um risco até funcional, né? Dor nas costas, vai ficar flácida muito rápido. Então, assim, a gente tem que orientar com o nosso conhecimento. Sim. Quais são as possíveis complicações que a paciente vai ter com exagero. Sim, e tem cuidados também, né? A questão de fazer em certas épocas, o esforço também logo em seguida, né? Perfeito. A cirurgia de prótese, particularmente, é uma cirurgia, se for só cirurgia de prótese, é uma cirurgia um pouco mais simples da recuperação, um pouco mais rápida. Vira em torno de 2 semanas. Quando tem que mexer em pele, né? Redução de mama, já começa a ter mais cicatrizes, tem que ter um pouco mais de cuidado. Né? Mas a cirurgia de prótese, isso tu comentou, uma coisa que tem que ter bastante cuidado, né? A gente tem que evitar exagero, como qualquer procedimento, porque vai causar danos funcionais e sempre a saúde tem que estar antes da estética. Da estética, em primeiro lugar, a saúde. Eu já vi até mães reclamando, inclusive, botando a culpa nos bebês que depois estragaram os silicones. Aí foi os Isso bebês. eu já ouvi muito também, claro. ouvi também, né? Bastante. Não, é bem assim, né? Faltou um cuidado, um planejamento para dar época de se fazer o... É que realmente, a amamentação, quando a mama fica engurgitada, cheia de leite, né? Depois que a mãe amamenta, a mama passa por um processo de involução. Então, muitas vezes, ela se torna flácida, né? Talvez não na primeira amamentação, mas numa segunda, numa terceira. E daí, realmente, é quando a mulher muitas vezes nos procura. Porque tem as revisões, né? Não, eu digo assim, nos procura depois de amamentar. De amamentar. Perfeito. Que a mama fica flácida. Sim. Também tem a questão, né, da evolução, que a mama, ela inicialmente, quando a gente é jovem, ela tem bastante glândula. Sim. E um pouco de gordura. À medida que vai ficar avançando a idade, ela vai trocando a glândula por gordura. Então, ela também aumenta a flacidez por isso. E é uma coisa, no começo do programa a gente comentou sobre o Outubro Rosa, sobre a questão do câncer de mama, e pouco a gente conhece, pouco a gente sabe. Esses dias eu falei até numa roda de amigos e o pessoal até riu e brincou ali. Existe câncer de mama em homens. Sim, então com certeza. Não é só um privilégio. É muito menor a incidência, tá, Cláudio? Sim. Assim, estimativa do INCA para 2018 e 2019 são 60 mil casos por ano novos de câncer de mama. Então, isso aí dá aproximadamente 55, 56 mulheres em cada 100 mil. É uma quantidade bastante coisa, né? Em termos de câncer, para tu ter uma ideia, tirando o câncer de pele não melanoma, é o primeiro tipo de câncer mais incidente em mulheres. O câncer de mama? Câncer de mama. Então, assim, é bem importante, né? Que se trabalhe bastante a prevenção, o diagnóstico precoce. Daí também tem a questão da cirurgia de prótese, de mama, que a gente tem que ter um cuidado especial para orientar o paciente, né? Mas, de um modo geral, então, a gente tem que ter esse cuidado especial e fazer o rastreamento como manda, né? Sim, o protocolo. E tem uma questão genética ou não? Se a mãe já teve algum problema com câncer, isso pode acontecer? Sim. O câncer, na verdade, são basicamente 3 fatores que influenciam. Os hábitos, né? Fatores hormonais e fatores genéticos, tá? Fatores genéticos, Cláudio, é aproximadamente 5 a 10% só dos casos.
Então, assim, se diz que aproximadamente 30% dos casos podem ser evitados. Evitados como? De um modo geral, hábitos de vida saudáveis, né? Exercícios físicos regulares, alimentação saudável, evitar excesso de peso, principalmente em mulheres na menopausa, evitar bebida alcoólica e a amamentação também é um fator protetor. A amamentação? Amamentação. Olha só que bacana. É. Olha só, né? Interessante isso. Eu quero saber mais depois também sobre as cirurgias que os homens fazem muito do abdômen. Para tirar aquela barriguinha, não é, o Carvão rindo ali. Pô, 40 anos de chopp, cerveja, churrasco. Aí não tem como, né, Carvão? Pô, vai ter doutor, dá para dar um jeito? Olha ali, ó. Então tá bom. Depois do intervalo eu quero saber que jeito que a gente pode dar, então, nos barrigudinhos por esse Rio Grande do Sul afora aí. A gente já volta com o que acontece em um instante só, não sai daí. Estamos de volta aqui com o programa Acontece em Alto Astral, ao vivo agora, 8 horas 43 minutos, 20 horas e 43 minutos, ao vivo aqui pela RDC TV, canal 24 e também 524 da NET e pelas nossas redes sociais. O papo de hoje é saúde, cirurgia plástica. Estou batendo um papo muito bacana aqui com o Dr. Guilherme Sorrentino, da clínica do Dr. Guilherme Sorrentino, do Dr. Miguel Sorrentino Júnior. Falava antes fora do ar que o teu pai te levou para ver umas cirurgias logo de pequeno para perder o medo. Sim. Isso é verdade? A família é uma família de médicos, Cláudio. O meu pai sempre nos incentivou muito, né? E conseguiu levar quase que metade da família para a medicina. E ele... Está nos assistindo agora, será? Deve estar. Doutor Miguel, um abraço, doutor Miguel. Então ele estimulou de várias maneiras, né? E no início ele queria fazer a gente perder o medo. Então ele levava, às vezes a gente junto em plantão e coisa assim, pra gente já ir perdendo o medo. E daí tiveram situações assim realmente que ajudou, né? E na hora me deu medo, mas depois fui me acostumando. E isso onde? Hospitais, pronto-socorro? Pronto-socorro, HPS. Isso, Prefeitura de Porto Alegre, senhor prefeito, continue mantendo ali, por favor, o HPS. Eu fui atendido também no HPS, eu sofri um atropelamento quando era adolescente. Os cirurgiões. E foi fantástico. Cirurgiões do HPS, tanto os cirurgiões do trauma quanto ortopedistas, todos os médicos que trabalham no HPS, no Cristo, eles são muito bons. Muito bons. Eles têm que ser muito bons para estar ali. Olha então, aí, assim, é verdade. A experiência que eu tive com os professores e com os amigos são realmente profissionais de ponta. Que beleza. Então tá, olha aí, ó, qualquer problema de trauma, acidente, né? Não fique dando volta pela cidade, vá ali no pronto-socorro ou então lá no Cristo Redentor. No Cristo Redentor, vá direto lá, porque às vezes o tempo de atendimento pode se resolver entre a vida e a morte, né? Mas a gente estava falando antes, doutor Guilherme, sobre a questão da cirurgia plástica e eu ia começar a falar sobre a cirurgia plástica que os homens fazem muito aqui no abdômen. E tem muita dúvida a respeito desse tipo de cirurgia. Se tira a gordura, uma das dúvidas, se tira a gordura volta ou não volta? Como é que funciona exatamente esse tipo de cirurgia? Essa é uma questão interessante, viu, Cláudio? Porque assim, em fisiologia a gente aprende que a gordura, depois de adulto, a gente tem o número X de células de gordura no corpo. Vamos dizer, tem as 100 mil células, hipoteticamente, depois de adulto. Quando a gente engorda, essas 100 mil células, elas incham. Quando a gente emagrece, essas mesmas 100 mil células, elas desincham. Então, na verdade, o número de células não muda. O que muda é o inchaço delas, tá? Na verdade, a quantidade de lipídios que tem ali dentro. E aí voltamos pela questão dos hábitos também, influenciado pela questão dos hábitos, pelos hábitos, né? Então, a única maneira de realmente diminuir o número de células de gordura do corpo é retirando. E aí, como é que é feita essa cirurgia? Então, assim, falando do homem, né? Como a gente tinha comentado anteriormente. Tem diferenças... Lipoaspiração, né? Tem diferenças no homem e da mulher, né? O biotipo do homem. Por exemplo, tem que ter uma área pequena de quadril e coxas e uma área um pouco maior de tronco, né? Biotipo masculino. O biotipo da mulher já tem mais cintura, né? Tem um pouco mais de quadril. Então, características do homem, né? O homem não tem tanta flacidez de pele. A mulher tem mais flacidez de pele. A pele é mais dura? A pele é mais... tem mais espessa. Não é tão frouxa quanto a da mulher. Então, isso influencia no tipo de cirurgia que tu vai planejar, né? Na mulher, muitas vezes, é necessário ser retirado um tecido de pele. Então, muitas vezes, só a lipo não resolve.
Tem que fazer uma abdominoplastia onde se retira aquela flacidez de pele. Abdominoplastia. No homem, muitas vezes só a lipo já resolve. Porque o tecido já tem mais colágeno, né? Já não é tão flácido, tá? Então a gente consegue só com a lipo às vezes resolver, não tem aquela pele que tem que ser retirada. Mas também existem casos de homem que a gente tem que fazer abdominoplastia. E essa cirurgia é retirada com uma sucção? Como é que funciona? A lipoaspiração, a gente faz uma incisãozinha pequena, que normalmente fica escondida, né? Aqui na calcinha ou na calça, sim, né? Pequena. E a gente faz uma sucção, então, da gordura. Quando a opção é pela abdominoplastia, a gente pode associar a lipo também, mas daí a cirurgia fica basicamente retirada de pele, né? Às vezes desde cima do umbigo até a região do pubis. Sim. É um tecido grande de pele que sai na abdominoplastia convencional. E por que o homem tem essa coisa do abdômen, da barriga, né? A gente faz exercício, o sujeito tem as pernas magras, tem os braços magros, mas aí o abdômen... Perfeito. O que acontece, doutor? Isso é biotipo, Cláudio, e isso às vezes, claro, o homem tem mais o biotipo, né, de gordura visceral, que é a gordura interna, a gordura perfeito. Que fica entre os intestinos, aquela barriga mais dura. Isso. Essa é mais perigosa, tá? Pro coração. Ah, é? E a mulher tem mais aquela gordura que a gente consegue pegar, que é aquela gordura externa, que é uma gordura periférica, que se chama. É uma gordura que dá mais diabetes, mas tem menos risco cardíaco. Isso é uma coisa, claro, tem alguns homens que têm um pouco mais de gordura periférica. Sim. Tem algumas mulheres que têm um pouco mais de gordura visceral, mas, de modo geral, o homem tem mais gordura interna e a mulher tem mais essa gordura externa. Interessante. E a famosa gordura, às vezes pneuzinho, gordura localizada. Né? Essa gordura do pneu localizada, ela é mais comum na mulher. Homem é aquela barriga mais dura, né? Que a gente vê que a barriga é dura. Porque a gordura está mais para dentro interna, do corpo. Exatamente. Agora, o homem também cria gordura localizada, né? Sim. Mas, de modo geral, o biotipo, então, masculino é mais de gordura interna. Isso, para a cirurgia, é bem importante ser levado em conta. Porque tem algumas mulheres que têm gordura interna, né? Normalmente, quem está muito acima do peso tem tanto gordura interna quanto gordura externa. Então, tem alguns casos que a mulher vem com bastante barriga e não é indicado cirurgia. Por quê? Porque ela não tem a flacidez de pele, ela tem uma barriga dura e que é a gordura interna, que a gente não consegue tirar com cirurgia. Ah, entendi. Então, muitas vezes chega pacientes, né? Eu costumo explicar bastante isso em consulta, porque tem pacientes que chegam às vezes, não gostei do resultado, porque tô com o estômago alto. Não existe estômago alto, existe a gordura interna. Viu? Ali, o carvão tem um estômago, ali parece um Empire State Building ali, mas não é isso, viu? Não é isso. Pois é, isso na verdade é gordura interna. Então, tem mulheres que têm, a gente tem que sempre alertar, né? Dizendo que o resultado às vezes vai ser pobre. Né? Sim, sim. E doutor, os riscos, é importante falar, os riscos desse tipo de operação, que a gente já viu, alguns são raros, é claro, mas já vimos casos, né, de que levaram sempre até... tem risco, Cláudio. A morte. Sim. Até, né? Então... Cirurgia sempre tem risco, sempre, qualquer cirurgia tem risco. Cirurgia plástica não foge dessa regra. Como é que a gente faz, quais são os riscos, né? Principalmente, Cláudio, em cirurgia plástica, quando não é erro de técnica, tá? É risco principalmente ou por exagero, né? Ou por passar muito tempo operando. Então, acima de 6 horas de cirurgia, aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de sangramento. Então, a gente tem que, em cirurgia plástica, como procedimento estético, a gente tem que evitar procedimentos muito longos, né? Para não correr risco. Sim. O paciente de cirurgia plástica, então, é um paciente que chega saudável pra gente, a gente não pode correr risco, né? Então, além do tempo cirúrgico alto, tem a questão da anestesia, né? Ah, perfeito. A anestesia também tem o risco anestésico, que é um risco controlado, tá, Cláudio? A gente consegue controlar o risco se a gente tomar o cuidado que tem que ser tomado, né, antes da cirurgia. Independente de ser na clínica ou independente de ser no hospital? Eu sempre costumo dizer, né, claro, a clínica tem que ser credenciada, tem que ser uma clínica que a Anvisa libere, sim, né? É importante. Saúde. Mas quem vai trazer risco para o paciente é o cirurgião. O cirurgião pode estar num hospital mais de ponta do Brasil e oferecer risco, né? Se é um cirurgião que seja muito invasivo, que seja muito agressivo. Ou o cirurgião pode estar operando numa clínica e oferecer menos risco, né? Um cirurgião que seja mais conservador, que não seja exagerado. Eu aprendi a ser conservador.
Por trabalhar mais em clínica, eu aprendi a ser conservador. E diminuir os riscos para ao não máximo, evitar né? risco, né? Sim. Então, assim, para mim, num paciente, tu pode ter um paciente que vai complicar em 1000. Para esse paciente, é 100% de erro, né? Claro. Então, assim, tu não pode trabalhar com, pode correr risco. Não, eu não trabalho com correr risco. Eu tento evitar ao máximo antes, para não chegar na hora da cirurgia e ter que correr esse risco, né? Esse risco que é a saúde, né? Exatamente. Do paciente. Felizmente, o programa já está quase chegando no final. Eu não quero deixar de falar da desintoxicação, né? Que se faz também, que eu achei curioso isso, nos órgãos excretores. Como é que é isso, doutor? Certo. A verdade, Cláudio, a minha área é cirurgia plástica, tá? Hoje em dia, o meu irmão trabalha com uma questão de, chamam de nutrologia, que é uma especialidade nova, que não é considerada especialidade ainda, mas é uma área nova da medicina, que lida com alimentação saudável. Meu pai também trabalha com isso. Então, na verdade, assim, esse negócio de detox, né? Não é muito a minha área, mas como eu acompanho o dia a dia na minha clínica, eu sei dizer que é uma área muito nova da medicina, que ainda vai ser muito utilizada. Talvez demore tempo, talvez demore 10, 20 anos para a gente conseguir entender o processo, né, de mudança. Mas é uma área que realmente tem muito a trazer para a saúde. De benefícios. A desintoxicação, então, basicamente, fígado, eles lidam com vários tipos, né, de tratamentos, mas a base de tudo, Cláudio, é a alimentação. Não tem, assim, um remédio que vai te desintoxicar. Não. Claro. Existem N maneiras, assim, de hábitos saudáveis que tu vai gradativamente ficando saudável, desintoxicando o corpo todo, né? Tanto a parte do fígado, quanto rim, quanto coração, cérebro, tudo, na verdade. Aí, ó. Então, interessante, fica a dica, viu? Não tem remédio melhor do que uma alimentação saudável. Sem dúvida. Exercício também. Exercício também. E daí qualquer coisinha para dar uma reparada, uma cirurgia plástica. Daí assim, isso é uma coisa que eu tenho indicado bastante pacientes para fazer uma avaliação nutricional antes, né? Seja com nutricionista, seja com endócrino, seja com nutrologista, porque tem pacientes que tem que realmente fazer uma reeducação alimentar e não é indicado cirurgia, né? Olha aí, a gente tem que ter esse feeling, né? De indicar para o paciente certo, até para depois não ter um paciente insatisfeito, né? Não gostando do resultado. Tanto homens como mulheres. Tanto homem quanto mulher. Doutor Guilherme, prazer, obrigado pela aula. Prazer foi todo meu. Obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que o pessoal de casa gostou também. Muito bacana, saúde sempre, estética é importante, mas como o doutor falou, saúde sempre em primeiro lugar. A gente volta então na quinta-feira, 20 horas e 15 minutos aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET. Eu espero você, um grande beijo, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.